Muito bem, vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata? Então, hoje nós iremos falar a respeito do filho pródigo. Eu não sei se vocês já ouviram essa passagem do filho pródigo. Foi o filho que pegou toda a sua herança e foi embora, gastou, viveu a vida dele e depois ele voltou. Ele voltou. E quem sabe você que está me ouvindo agora nesse exato momento, você é o filho pródigo. Você foi embora, se afastou da presença de Deus e você não tem força para voltar. Ou quem sabe você não é o filho pródigo, mas você tem um ente querido, você tem o seu familiar, você tem a pessoa que você ama, que você vê que ela está longe, não só de você, mas também de Deus. Então, você tem que entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. E o amor de Deus é incondicional. Incondicional. Você sabia que a forma que nós tratamos as pessoas, ela fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E você vê diversos versículos da Bíblia falando a respeito do perdão. Do perdão. Mas hoje é pregado nas mídias sociais muita mágoa, muito desprezo, muita, muitas brigas, muitas contendas, muitas separações, e acaba que nós que mergulhamos nesse mundo da internet, nesse mundo das redes sociais, acaba que nós queremos viver sim o que a internet prega, o que as redes sociais pregam. E muitas das vezes esquecemos o que a palavra de Deus prega. Então, aqui no capítulo 15, fala que o filho ele saiu, ele perdeu tudo, ele pegou a herança, ele pediu a herança ao pai, saiu, perdeu tudo, viveu a vida dele, ele passou muita necessidade e ele voltou. E ele voltou. Então, você que está me ouvindo agora, você tem que entender que, que a pessoa ela pode fazer mal para você, a pessoa ela pode fazer o que for para você, mas a forma que você vai tratar ela vai falar muito sobre o seu relacionamento com Deus. Olha o que está escrito aqui. E levantando-se foi para o seu pai. Depois de que ele tinha perdido tudo, ele levantou e foi para o pai dele. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Entendeu? Então você vê que ele foi até o pai dele. E o pai dele não desprezou ele de forma alguma. Então, o que eu estou querendo dizer com essa palavra? Que a forma que você trata as pessoas fala muito a respeito do seu relacionamento com Deus. Do seu relacionamento com Deus. Ah, Rodrigo, mas essa pessoa me fez mal, essa pessoa ela é muito ruim para mim. Então, você tem que ver, você tem que analisar essa situação, porque, como que eu vou te explicar? Por isso que nós falamos que se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Ninguém te engana. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E como que eu vou saber qual o propósito que Deus tem na minha vida? Com respeito às pessoas que estão ao meu redor, com respeito ao meu trabalho, com respeito à minha família, com respeito ao meu relacionamento. Como que eu vou saber? Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio as escrituras, e não quando eu leio o que as mídias pregam, o que até os pastores, bispos, obreiros, evangelistas, o que eles pregam. Eu tenho que obedecer o que diz as escrituras e não o que as pessoas dizem, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Eu tenho um filho, um filho. Meu filho saiu de casa, ele se envolveu com droga, com tráfico de droga. Meu filho me rouba. Eu compro uma coisa, ele vai lá, rouba, vende na rua. Meu filho só me dá prejuízo. E o que
A internet prega hoje, as mídias sociais pregam. Você tem que se afastar dele. Por que você tem que se afastar dele? Porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa que está te destruindo. Você tem que se afastar dele. Mas o que que a Bíblia, o que que a palavra de Deus ela prega? Você acabou de ver aqui. O filho foi e levou tudo do pai. Voltou e o pai recebeu ele. Entendeu? E mais adiante, nós estaremos lendo aqui, nesse, durante a semana, você vai ver que o irmão ficou chateado, porque o pai deu uma festa para ele. Deu uma festa para ele. Então, a pessoa que te faz mal, a pessoa que te entristece, se ela é uma pessoa que faz parte do plano, do propósito de Deus na sua vida, você não tem que se afastar. Você não tem que se afastar, você não tem que ignorar, você tem que ajudar essa pessoa. E haja vista que hoje, no nosso círculo de amizade, círculo de convivência no trabalho, tudo isso, existem diversas pessoas, boas, ruins, mas você tem que buscar em Deus quais dessas pessoas que você tem que ajudar, quais dessas pessoas que você tem que amar, que você tem que se aproximar, porque hoje essa pessoa que você ajuda, essa pessoa que você não despreza, essa pessoa que você trata como se fosse Deus, essa pessoa amanhã ela pode te ajudar. A Bíblia ela fala que nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus. Por exemplo, eu briguei com meu amigo de trabalho ontem. Amanhã, por exemplo, briguei com meu amigo de trabalho ontem. Eu chego em casa, faço uma oração, meu Deus, perdoa o fulano, toma ele nas tuas mãos. Amanhã, se ele não quiser falar comigo, tudo bem. Mas eu vou fazer de tudo que para apaziguar aquele problema. Não é porque eu briguei com ele ontem que amanhã eu vou chegar soltando os cachorros. Agora ele me paga. Não, a palavra de Deus ela não nos ensina isso. A palavra de Deus ela nos ensina algo diferente. Pode ser no seu relacionamento também. Quem sabe a pessoa que você ama, ela te ignora, ela te trai, ela não tá nem aí para você. Mas a palavra de Deus, você lendo ela, você vai saber se essa pessoa é de Deus para você, se Deus ele tem um plano, um projeto na sua vida, na vida de vocês, através desse relacionamento, você vai saber. Eu posso falar para você o que é, o que não é? Não. Eu posso até falar aqui, mas quem vai saber é você, consultando aonde? Na palavra. Por isso que hoje nós vivemos um mundo aonde que você não vê o poder de Deus se manifestando. Você não vê pessoas transformadas, você vê algumas coisas acontecendo, mas como no passado você não consegue ver. Por que você não consegue? Porque hoje nós vivemos um mundo aonde que a internet, o que a internet prega é o que manda, né? Se a internet falar que tem que ser desse jeito, todo mundo faz desse jeito. Mas as pessoas estão esquecendo o quê? Da palavra de Deus. Elas estão esquecendo da palavra, elas estão esquecendo da Bíblia. Entendeu? Então, a Bíblia é a boca de Deus. Então, se você lê a palavra de Deus, Deus ele vai falar contigo. Ontem eu estava falando com um amigo meu, no trabalho, eu falei com ele, eu falei, rapaz, sabe o que acontece? Hoje, existe uma frase que fala assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E quando a pessoa ela está longe de Deus, quando a pessoa ela não consulta as escrituras, ela sofre. Ela sofre por quê? Porque Deus ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E quando eu estou vivendo fora do propósito que ele tem na minha vida, eu não tenho paz. Eu não prospero, eu ando em círculos. Eu posso ter até dinheiro, mas eu não tenho felicidade, eu não tenho prosperidade. Porque a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então, como a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, se você trabalhar, você vai ter dinheiro, você vai ter bens,
você vai ter patrimônio, você vai ter tudo que você quiser. Mas com respeito ao propósito de Deus na sua vida, você só vai ter ele se você obedecer o que está escrito. Se você fizer como diz as Escrituras. Por isso que quando nós falamos de dízimo, oferta, quando nós falamos de sacrifício, não é porque nós estamos querendo roubar o seu dinheiro, não. Não, é porque nós pregamos o que está escrito, o que Deus diz. Ele diz que nós devemos colaborar com a obra. Então nós estamos colaborando. Por exemplo, eu já consegui um local ali na Zona Norte, no Jardim Natal, aonde que esse local nós iremos pregar a palavra de Deus. Já paguei o aluguel, já fiz o contrato. Como, Rodrigo, que você fez isso? Através do dízimo, da oferta, do sacrifício que eu tenho feito para a obra de Deus. Porque nós ainda não conseguimos arrecadar fundos para fazer esse trabalho. Mas eu acredito que, assim como Deus, ele prosperou aqueles 5 pães e 2 peixes que estavam na mão daquele jovem, ele irá prosperar o que estiver na minha mão. Então, se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Só que se eu não sou homem de Deus, não vai acontecer. Mas como eu tenho certeza que Deus me chamou e que eu sou homem de Deus, está acontecendo. Então, você tem que entender que as coisas só vão acontecer na sua vida quando você estiver ligado com Deus. Quando você estiver ligado com o propósito que Deus tem na sua vida. Quem sabe as pessoas falam para você abandonar teu filho, acabar com teu relacionamento. As pessoas falam para você fazer diversas coisas na sua vida. Mas quando elas fazem isso, você não tem paz. Quando elas falam isso para você, você não tem paz. Por que você não tem paz? Porque não é de Deus. Porque não é de Deus. Aquilo que é de Deus te traz paz. Ah, Rodrigo, mas eu estou sofrendo muito com essa situação. Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. A culpa é tua. Você está sofrendo porque você não está tendo um compromisso com Deus. Porque você não está tendo um relacionamento com Deus de fato. Porque se você tiver um relacionamento com Deus de fato, pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela vai permanecer dentro de você e você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter cheio do Espírito Santo e nada e nem ninguém vai poder te abalar a sua fé. Entendeu? Nada e nem ninguém vai poder abalar a sua fé. Então, pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Você tem que entender isso, tá bom? Olha, eu vou fazer uma oração aqui agora para você que está afastado, para você que tem seu ente querido nos vícios, na criminalidade, para você que está vivendo um inferno na sua vida. Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha entrar na vida dessa pessoa, assim como o Senhor entrou na minha, assim como o Senhor me mostrou o teu propósito, meu Pai. Porque existem pessoas que elas não conseguem entender o propósito de Deus. E pelo fato de elas não entenderem o propósito de Deus, elas andam em círculos. Então, meu Pai, nós queremos que essa pessoa não ande em círculos. Nós queremos que essa pessoa ande para frente. É para frente que se anda, meu Pai. Muito mais, meu Deus, agora, nesse exato momento, onde que está acontecendo diversas atrocidades no mundo, catástrofes, terremotos, aonde que a Bíblia fala que a sua volta está muito próxima, meu Deus. Não deixa essa pessoa se perder. Não deixa, meu Pai, ela não deixa ela perder a força de lutar pelo ente querido, pelo relacionamento, pelo filho, por quem quer que seja, meu Pai, ou até pela tua obra. Se essa pessoa que está me ouvindo é um obreiro, é um evangelista, é um pastor que estava até afastado, meu Deus, fala com essa pessoa. E desde já eu te peço, meu Deus, repreende todas as forças do inferno. E que você seja a luz agora, onde você for, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé, tá bom? Lembrando que essa é a 16ª semana do nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora toda a zona da mata, e nós estaremos aí lutando, orando, de mãos dadas ao nosso Senhor Jesus, que é o único que pode nos dar força, que pode nos salvar, tá bom? Lembrando que também na descrição do vídeo eu vou deixar as contas para que você possa dizimar, ofertar, para que você possa sacrificar aquilo que Deus te pediu,
entendeu? E é isso, vamos para cima, lembrando que a loja já está alugada, a palavra de Deus ela vai ser pregada, move céu e terra, mas a palavra de Deus ela não passa, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, até mais.